E eu creio que nessa noite Deus quer falar comigo e contigo, amém? Então no capítulo 11 de Mateus, no versículo de número 12, vai dizer assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Permite-nos compreendê-lo. Queremos mais de ti, Senhor. Tem áreas ainda da nossa vida que precisam de mudança, Senhor, e nós aceitamos a tua correção, que vem em amor para nos transformar, em nome de Jesus, amém? Eu quero falar sobre a nossa vitória que passa por uma vida de disciplina. Você sabe que quando a gente para ver um pouquinho o cenário das coisas, a palavra disciplina, ela está dentro de um contexto de aprendizagem, é ou não é? Se você vai estudar, tem lá as disciplinas que você precisa estudar. Em tudo que nós vamos fazer, é nos exigido sermos disciplinados. Ou seja, aquela instrução que vem a nós precisa ser trabalhada para que a gente passe pela aprovação, e uma vez passando pela aprovação, temos a vitória. Mas é interessante que essa questão da disciplina, ela vai mostrar que através dela nós podemos conquistar muitas coisas, quando nós aplicamos o nosso viver uma vida disciplinada. Na prática não funciona bem assim. Muitas vezes nós começamos coisas e deixamos coisas inacabadas. Nos falta às vezes disciplina para a gente continuar aquilo. E por que falta? Porque às vezes algumas coisas que a gente se determina a fazer vão mexer conosco, e aí a gente não quer aquela mudança, ou quer aquela mudança, mas sem muitas vezes a dor da mudança, e a gente acaba deixando de lado. Por exemplo, se talvez muitos aqui estão fazendo academia, agora, entre ter o desejo de fazer uma academia e começar a praticá-la todos os dias, existe uma transformação que os nossos músculos vão passar, que não vai ser legal em primeiro momento. Vem toda uma dor no corpo, vem todo um cansaço, vem todo um esgotamento, que você olha e diz: será que vale a pena isso mesmo? Será que eu vou continuar ainda com os meus quilinhos a mais e comendo um pouquinho a mais? A nossa mente para e pensa. Então eu quero te fazer pensar nessa noite, se aquilo que Deus está propondo para você, que mexe com o teu estado espiritual, o teu estado emocional, se isso realmente você está proposto a abrir mão do que nós chamamos de zona de conforto, para entrarmos num estado mais profundo de disciplina com Deus. Porque é justamente isso que Deus espera de nós. Tem coisas que só Deus faz, mas tem outras que Deus não vai fazer e vai esperar que eu e você façamos. Então quando você lê esse texto dizendo assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços. E olha que interessante, diz: e os que se esforçam, não diz os poderosos, diz aqueles que se esforçam. Então no reino de Deus tem algumas coisas que você vai compreender, entre elas está que existe uma parte nossa a fazer, que precisa haver disciplina da nossa parte. Se nós não nos disciplinarmos para aquilo, nós começamos e paramos. Podemos ter um bom início, mas não tenhamos um final adequado e bom como Deus gostaria. Então eu quero trabalhar sobre
alguns obstáculos, primeiramente, que vêm quando você está disposto a se disciplinar pela palavra de Deus. Amém? E a primeira coisa que você vai encontrar são as distrações. As distrações, elas têm um poder muito forte de nos neutralizar e nos impedir de ir em busca daquilo pelo qual Deus já determinou. Por exemplo, em Romanos ele vai dizer: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Ei, espera um pouquinho. Se nós somos mais do que vencedores, então onde está a nossa vitória? Sabe, Deus é aquele que começa e termina antes mesmo dele colocar o produto à venda. É o que diz lá em Isaías. Diferentemente de nós, que temos que fazer o projeto, obviamente, fazer a matriz, para daí depois nós pensarmos: bom, agora o que nós vamos aplicar no mercado com isso? Deus começa e termina, então ele já sabe o fim de todas as coisas. É o que diz lá em Isaías: ele começou, ele terminou, e depois ele voltou ao início e disse: agora vamos lá. Já sabendo o final de todas as coisas. Deus é assim. Então nós precisamos olhar para esse Deus que espera da nossa parte algumas atitudes interessantes. Então anote aí para você quão importante. Jesus, quando está em Marcos capítulo de número 14, verso de número 38, ele vai falar sobre vigiar e orar. Tem duas coisas que podem nos ajudar contra a distração: é quando vigiamos e quando oramos. É quando oramos e quando vigiamos. Muitas coisas na nossa vida nós não temos o cuidado com elas, nós não vigiamos com elas, e nós teríamos que ter mais atenção, mais cuidado, porque é vigiando e orando que o teu espírito fica atento ao que está acontecendo na tua volta. Quando a distração nos pega, nós não conseguimos ter a percepção do que está acontecendo. E a distração, ela passa como um sono. Aquele que você diz assim: vou dormir mais 5 minutinhos. E aí você aperta, em vez de botar o estado soneca, aquele de despertar de novo, você aperta no desligar. E aqueles 5 minutos você entra em stand-by, e quando você vê, passou meia hora, 40 minutos. Já aconteceu com alguém isso ou não? E aí você acorda com o coração acelerado, e você diz: meu Deus, perdi o horário. Era só 5 minutos, mas o teu cérebro simplesmente ele entrou em stand-by e você dormiu, e não te deu conta que aqueles 5 minutos transformaram-se em 30, 40 minutos. Houve uma distração naquele momento. Então quando você olha para a palavra de Deus que nos orienta o valor da disciplina, diga comigo assim: o valor da disciplina. Existem promessas bíblicas que nós só vamos alcançar se nós somos disciplinados com elas. Embora Deus já tenha colocado à nossa disposição, nós precisamos disso em nós. Por que para algumas coisas nós somos muito aplicados e para outras nós somos pouco aplicados? Você já percebeu? E nós somos campeões de dar desculpa. Nós sempre damos uma desculpa para as coisas das quais nós temos um favorecimento e para aquelas que nós achamos que é secundária. Então Deus nos dá a possibilidade de nós conquistarmos em Cristo muitas coisas, mas essas coisas vão ser conquistadas mediante a um esforço, e todo esforço vai exigir que você seja disciplinado naquilo. É assim. De outra sorte, Deus não estaria nos ensinando essa questão de nós exercermos então esta força para nós conquistarmos, amém? Então, veja bem, quando nós nos distraímos, a nossa natureza humana, ela é carnal, e a Bíblia diz que ela é fraca para combater as coisas erradas do pecado, mas ela é forte para resistir a Deus. Então quando nós oramos e nós vigiamos, quando nós buscamos uma maior intimidade com Deus, o que nós estamos dizendo para Deus?
que nós queremos ter todo o cuidado e atenção para aquilo que é dele, porque reconhecemos que aquilo que vem dele é o que nos alimenta e nos dá vitória. Então uma das coisas que nós precisamos alimentar na nossa vida é a oração e termos o cuidado de vigiar. Ele diz lá, ó, vigiai e orai para que não entreis em... O espírito na verdade está pronto, mas a carne é... Mas a carne é fraca para quê? A carne é fraca para o pecado, mas ela é forte para resistir às coisas de Deus. Quantas vezes nós chegamos em casa, olhamos o cenário e dizemos assim: puxa, mas eu estou cansado agora, eu vou deixar para orar amanhã, porque hoje eu quero descansar. Já passou isso por você ou só passou lá pela minha casa isso? Hã? Então o que você está dizendo? Que a tua carne está fraca, está cansada, mas então ela descansa para as coisas de Deus? Para mim isso é resistir às coisas de Deus. É quando eu estou investindo mais no meu bem-estar do que propriamente no que Deus pensa e quer a meu respeito. Então quando eu digo eu vou relaxar um pouco porque eu estou cansado, eu estou abrindo mão de algo que poderia me fortalecer. Então quando Jesus diz aqui que a carne ela é fraca, ele está dizendo que a carne ela se opõe ao espírito. Paulo ministrou sobre isso no livro de Gálatas, no próprio livro de Romanos, dizendo que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, são opostos entre si. Então se você esperar pela tua natureza humana para orar, para jejuar, para vigiar, sabe quando você vai fazer? Nunca. E por que nós somos levados às vezes aos momentos de maior tensão na vida, para então nós começarmos a buscar? Você já percebeu isso? Que é nos momentos de maior conflito que nós determinamos querer sair mais cedo de casa, queremos buscar em oração, queremos fazer um propósito de oração. É assim ou não é? Mas da parte de Deus, Ele não espera que seja assim. Deus esperaria que de nós pudesse ser esta ação, para que mais coisas pudessem acontecer, na medida que nós nos comprometemos, vigiando e orando, buscando a Ele no tempo oportuno. Mas a maioria permite primeiro chegar a aflição, permite primeiro chegar o problema, para depois começar a orar. O que eu chamo disso? Uma distração. E aí no momento de dor nós aprendemos a gemer. Será que Deus não queria o contrário? Que nós estivéssemos disciplinados na oração, para poder enfrentar mais os problemas e as adversidades? Amém ou não amém? Você acha que Deus não gostaria que nós estivéssemos mais ligados a esta vida de disciplina, para que a gente pudesse vencer esse desânimo, essa distração, para que quando o problema se apresentar, você esteja espiritualmente preparado para receber a vitória? Porque se Ele disse que nele nós somos mais do que vencedores, de repente nós somos pegos diante de situações e você diz: meu Deus, e agora? Então anote aí, a distração é uma coisa que nós precisamos vencer, amém? Segunda coisa que entra aqui nessa questão de uma disciplina na nossa vida é exercício da gratidão. Nós temos que aprender a agradecer mais e murmurarmos menos. Termos um coração mais disposto a agradecer a Deus. Amém? E agradecer a Deus em todos os momentos da vida, não apenas nos momentos bons. Mas a gratidão é um estado de espírito, de alguém que está satisfeito com Deus. A tua mente é programada ou para agradecer ou para murmurar.
E é você quem precisa dominar isso, ter o controle disso. Senão você vai ler a Bíblia e dizer que em Cristo você é mais que vencedor, e você vai passar um tempo na igreja tendo um coração frustrado, dizendo: mas aonde está essa vitória que eu não enxergo? E Deus vai dizer: mas você aprendeu a levantar de manhã agradecendo pela vida? Você aprendeu a abrir a janela da manhã mesmo com o tempo nublado e dizer glória a Deus? Porque a gratidão, ela vai abrir portas. E quando nós muitas vezes acordamos e os planos não saíram como gostaríamos, começamos a ter um conflito, porque a nossa mente já logo começa a dizer: pá, mas não está dando certo, nada dá certo para mim, tudo dá errado. E você pega um caminho norte completamente oposto da vontade de Deus. Então essas duas coisas eu observei que elas têm um poder para tirar o nosso estado de espírito, nos impedir de vivermos uma vida disciplinada. É a distração e o egoísmo. Então, quando nós exercemos na nossa vida essa questão de agradecermos a Deus nos mínimos detalhes. E nos mínimos detalhes eu falo o seguinte: você vai tomar um café, você agradece a Deus? Você vai fazer uma compra, você agradece a Deus? Sabe? Existem muitas formas de nós termos um coração agradecido a Deus, mas nunca deixando de pensar um pouco o que é a vida. Essa semana nós íamos para cá, eu e a Bia, na segunda-feira da oração. E aí estávamos escutando as notícias, e aí as notícias que subiu tal produto inflacionou, e que a carne está cara. Quem aqui acredita que a carne está cara? Levante a mão. Claudinho diz que acredita. Meu irmão, vou fazer uma pergunta para você. No teu tempo de menino, Gilmar, no teu tempo de menino, quantos pedaços de carne você botava no teu prato? E agora no tempo de menino do teu menino, ele continua botando só um pedaço? Ué, mas como é que está ruim agora? Você começa a entender as coisas? Não, nos meus tempos eu entendo. Era difícil. Não se comia carne todo dia. Mas então como é que está ruim agora? Você percebeu como é que a nossa mente trabalha nas coisas? Como assim está ruim agora? E eu disse para a Bia: mas como está ruim? Come carne segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, come carne disso, come carne daquilo, come carne da outra. Ah, mas está caro, está R$50 o quilo. Sim, mas e deixaram de comprar? Não. Mas há 20 anos atrás não tinha para comer carne. Tinha vontade, mas não tinha o dinheiro para comprar. Então nós vivemos num tempo muito melhor, mas parece que o nosso coração vive todo dia insatisfeito. Você consegue entender isso? Então o egoísmo na nossa vida, disfarçadamente, mesmo nós estando dentro da igreja, nos impede muitas vezes de viver as promessas de Deus. Porque a gente não consegue ver o passado, de como ele foi, e enxergar o presente como ele é, e as oportunidades que Deus nos deu. Por exemplo, na minha época de guri, eu estava pegando aquela transição dos primeiros chuveiros elétricos. Então como é que tomava banho? Lembra do chuveiro aquele de lata, que tinha que encher d'água? Aí no inverno tinha que esquentar chaleiras de água para botar dentro, para tomar banho. Quem tomou banho assim nessa época? Não enforcou o banho, né? Mas hoje a modernidade avançou nas coisas. Mas a gente acorda e insiste muitas vezes com o coração egoísta de enxergar essas coisas. Do quanto mudou, do quanto melhorou isso. Sabe?
É interessante. Quando ia para o supermercado, o pai, para comprar algumas coisas, e pegava uma penquinha de maçã, naqueles saquinhos de ráfia, vinha 6 ou 8 maçãs dentro. Era uma festa para os filhos quando chegava em casa com aquela penquinha de maçã. Hoje tu tem uma fruteira com maçã, com banana, com laranja, com bergamota. E os filhos chegam, entram e dizem assim: "Que tem para comer?" E você aponta para a fruteira e diz: "De fruta de novo?" Não é assim? Então a gente precisa compreender algumas coisas que nós vivemos hoje no presente. Se ele diz que nele nós somos mais que vencedores, nós precisamos exercitar o nosso coração, primeiro, de não vivermos uma vida distraída e percebermos que algumas etapas da vida foram muito mais difíceis do que as que estamos vivendo hoje. Segundo, que nós temos que romper com o espírito de egoísmo, de ingratidão, e perceber que hoje nós estamos vivendo sim um tempo ainda melhor da parte de Deus em nós. Só não enxerga e não vê quem não quer. Mas a verdade é essa. Então nós precisamos continuar nos esforçando, amém? E eu anotei aqui sobre a disciplina na nossa vida espiritual, sabe? É importante, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7. O que ele vai dizer aqui? Rejeita as fábulas profanas e velhas caducas, e exercita-te pessoalmente no quê? Na piedade. Então você vai ver que tem algumas coisas importantes no exercício espiritual que nós precisamos ter. Se nós queremos viver ainda mais esse todo de Deus na nossa vida, comece a olhar para algumas coisas. Eu falei sobre oração. Capítulo 6 de Mateus, verso 6, Jesus vai dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás em secreto ao teu pai, e ele em secreto te recompensará. Ele vai trabalhar na tua vida quando você assume um compromisso de oração. A oração não pode ser um elemento na minha vida e na tua vida apenas no momento da dificuldade. Oração é alimento, como diz a Cassiane. Oração precisa ser prático, diária. Paulo vai dizer que nós temos que orar a todo tempo. Como é que você exercita a oração na tua vida? Já logo nós entendemos que oração é diferente de reza. Quando dizemos vamos rezar, é você pegar algo que está escrito e você repetir. Mas quando você diz eu vou orar, você vai abrir o teu coração para Deus, você vai falar com Deus. E para falar com Deus não existe lugar. Em qualquer lugar que você estiver, na tua mente, no teu pensamento, você pode estar falando com Deus. Mas é necessário nós estarmos envolvidos nisso. Quanto mais conectado à oração nós estivermos, menos a nossa mente estará vazia para ser instrumento daquilo que não é de Deus. Mas é um exercício, sabe? Quanto mais o Espírito de Deus puder se manifestar na nossa mente, através da nossa oração, do nosso diálogo com Deus, mais nós vamos ser blindados e protegidos por Deus. Menos influência satânica e mundana nós vamos ter na nossa vida. Você está compreendendo em nome de Jesus? Então é um exercício que nós precisamos desenvolver. E Jesus fala sobre isso. A vida de oração precisa ser exercitada, tirando sempre um tempo. Quando você vai ao livro de Daniel, por exemplo, você vai ver que Daniel passou poucas e boas. A começar nos seus 13, 14 anos, a Bíblia diz que ele foi levado cativo da Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia. A casa dos pais de Daniel era uma casa temente a Deus. Mas Deus permitiu que ele fosse tirado da Babilônia e fosse tirado de Jerusalém e levado para a Babilônia. Mas quando você vai ver lá a vida de Daniel, ele tinha práticas na vida dele que ele não abriu mão. Capítulo 6 diz que 3 vezes ao dia
Daniel se colocava de joelho em direção a Jerusalém. Então ele olhava o cenário da Babilônia. Para onde é que fica Jerusalém? Fica para lá. Diz que ele abria a janela da sua casa, dobrava o joelho e ficava horas orando, porque ele entendia a importância da oração. Então você vai perceber que o ciclo do cristão passa por muito mais do que apenas nós irmos e virmos da igreja. É uma prática e um exercício de vida do qual inclui também a comunhão nossa, o nosso culto, mas também da nossa intimidade através da nossa oração. Esse é o primeiro passo, amém? Segundo, Jesus vai falar, João capítulo 5, verso 39, examinais as Escrituras. Então nós não podemos abrir mão da Bíblia na nossa vida. Ela é a palavra de Deus, ela é a palavra do Deus a qual nós cremos. Sabe, eu gosto às vezes quando a gente pergunta um para o outro, né? Olha, sobre tal assunto eu gostaria de te ouvir, o que é que tu tem para falar sobre isso? Os filhos comungam dessa palavra com os pais, não é assim? Pelo menos deveriam. Mas já logo, se nós nos identificamos na condição de filhos de Deus, nós também deveríamos chegar para o nosso pai e perguntar para ele o que ele acha, o que ele pensa a respeito daquele assunto. Então a Bíblia é muito mais do que alguns imaginam que ela é um livro proibitivo. Ela é um livro que nos orienta, é um livro de conselho. Mas isso nós vamos aprender na medida que nós valorizamos. Então Jesus vai dizer, examinai as Escrituras, olhem para ela. E como cristão, nesse exercício de disciplina, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, amém? Terceiro princípio aqui está numa vida de jejum. Poucos acreditam no jejum. Outro dia alguém me disse, pastor, mas o jejum, ele abre portas? Não, o jejum te torna mais sensível para você estar com Deus. O jejum tem algo muito especial nele. Ele abre os teus ouvidos espirituais. E essa é a razão pelo qual Jesus nos ensina a jejuar. E ele vai dizer que certos problemas, eles não vão sair senão por meio de oração e jejum. A oração é o exercício para você abrir as portas, e o jejum é para você aprender a ouvir Deus. Ele te sensibiliza mais, mas está dentro das Escrituras. Nós precisamos ter uma prática de jejuar. Quantas vezes nós estamos jejuando nesses dias? Algumas pessoas que dizem, pastor, eu tentei jejuar, me deu uma dor de cabeça. Eu passo mal quando eu vou jejuar. É justamente a dificuldade que você tem de ouvir Deus, porque você ouve mais o teu ser natural do que o teu Criador. Então tu consegue sentir os efeitos da tua carne quando você te propõe a jejuar. Ou seja, é um exercício similar à academia. Você vai com toda a folga, amanhã é segunda-feira, eu vou começar na academia. Aí você vai lá e eles te dão um circuito, te dão algumas coisas bem bacanas para você fazer. 2 dias depois você vai levantar de manhã da cama e você começa assim, ai. Vão para a academia? Eu acho que não. Por quê? Mexeu com você. O jejum faz o quê? Vai mexer conosco. Então vai dar dor de cabeça sim, até você romper esse ciclo da dor de cabeça. Vai te dar um mal-estar? Sim, até você romper esse ciclo do mal-estar. Então nós temos que insistir, porque essas são as armas poderosas que Deus nos dá, amém? Nós precisamos exercitar com disciplina isso na nossa vida, amém? E também, como eu falei, a celebração, o culto. Hebreus 10, 25 vai dizer, não deixei de congregar. O que hoje virou moda, alguns estão congregando em casa, virtualmente, tomando a ceia virtualmente. Eu não encontro base bíblica para isso. Por lá, uma ou outra ocasião, depende de como, de que maneira, ok. Mas você fazer disso uma prática de vida, você não tem aprovação de Deus.
Não tem. Então a gente olha, quando a Bíblia diz não deixei de congregar, significa não deixar de ir à igreja. Deus não está apenas te aconselhando, Ele está te dizendo: se você deixar, você vai esfriar. Você precisa te manter aquecido, amém? Depois Paulo vai falar lá em 2 Coríntios sobre contribuir de uma forma livre, espontânea e disposta no coração. Esse é outro exercício que muitos acham que não precisam, mas é Deus nos disciplinando e nos mostrando o quanto isso traz benefício para nós mesmos. Quando eu contribuo, o retorno da contribuição não é para Deus, é para mim mesmo, é para você mesmo, amém? E é isso que diz. Olha o que diz aquela frase lá naquele bannerzinho lá, que a Bia está lá. Pastora Bia, o que diz nessa frase aí que está aí na parede aí? Provérbios o quê? O que diz aí? Olha só, quando você ajuda alguém, Provérbios está dizendo que você está ajudando a Deus, e isso retornará para você. Então o exercício disso na nossa vida faz com que nós sejamos beneficiados por Deus. Eu posso não fazer, mas eu também não vou ter o retorno. E é isso que Deus ensina, amém? Salmo 133, Deus vai falar sobre comunhão. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em... Mas você sabia que viver em união é diferente de viver junto? Tem muitas famílias que andam junto, mas não são unidos. Tem muitos irmãos que comungam de estar junto, mas não são unidos. E Jesus disse que tudo aquilo que não é unido não prevalece. Então nós precisamos dessa união, e esta união ela é uma espécie de ligadura que Deus produz em nós. Eu já falei, por exemplo, ontem, a pastora Bia foi no supermercado lá, estava promoção a batata inglesa, 99 centavos. Ela disse: amor, estavam levando de sacolas, de sacos de batata. Claro, tá barato. Comer bastante batata frita. Mas você já percebeu que você pega aquele saco de batata e você bota as batatas para dentro ali? Ali elas estão juntas, mas elas não estão unidas. Juntos não é o mesmo que unidos. A Bíblia diz: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, unidos. E quando é que elas ficam unidas? Quando tu traz para casa, ferve elas, e aí você amassa elas e faz um purê. Quando você fez um purê, não tem mais batata grande, não tem mais batata pequena, é só um monte de batata junto, agora unidas. Então Jesus espera de nós a mesma coisa, e precisamos ser disciplinados, amém? Porque para vivermos em união, nós não podemos ser porco espinho. Como assim, pastor Maurício? Porco espinho, quando ele está sentindo frio e ele quer se encostar no outro porco espinho, o que acontece? Ele se alfineta. E aí sabe o que acontece? Eles não se juntam, andam sozinhos. Sabe o que acontece no frio? Eles morrem congelados. Se nós acharmos que podemos caminhar sozinho na vida cristã, o frio deste mundo nos pega, e muitos morrem espiritualmente e não sabem por quê. Então nós precisamos abrir mão, nos desarmar, amém? Para estarmos nesta comunhão. Em seguida vai vir também a adoração. A Bíblia diz em João 4:24: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma das coisas que Deus não abre mão é da nossa adoração. E adoração não é canção apenas. Adoração é um estilo de vida para com Deus. A gente se engana pensando que adoração é apenas uma canção.
mas você é a canção que Deus quer ver tocar. Ele quer ver você na tua família, você na tua casa, você no teu trabalho, você no meio social e você na tua igreja, sendo um louvor a Ele. Mas para isso eu preciso ser disciplinado. Essas coisas não vão acontecer da mesma forma simplesmente, amém? Agora, quando a gente começa a exercitar isso, começa a fazer isso acontecer na nossa vida, temos uma vida de oração, temos uma vida de Bíblia, temos uma vida de jejum. Não jejuamos só porque estamos com problema, jejuamos porque entendemos que o jejum, ele vai mortificar os efeitos da nossa carne. O jejum vai fazer combater a nossa dureza, que resiste às questões espirituais. E nós nascemos agora para Deus, para viver uma vida de propósitos, para alcançar o que Deus nos deu. Tem muita coisa que Deus já te deu, mas você vai ter que ir em busca, vai ter que ir à luta, amém? E é através desse exercício de oração, Bíblia, jejum, celebração, congregação, de exercer a tua vida na área da contribuição, na área da comunhão, na área da adoração. Essas coisas precisam ser levadas a sério. Quando levamos essas coisas a sério, o resultado começa a acontecer. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo de número 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa, o quê? Corruptível. Então você para e olha hoje, quem participa hoje de exercícios, quem está ligado hoje ao esporte, o tipo de disciplina que essas pessoas têm. Agora olha o que a Bíblia vai dizer. Em tudo essa pessoa se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, algo que vai acabar, algo que é momentâneo, algo que vai gerar prazer por um determinado momento. E aí vem uma ressalva, olha o que ele coloca em seguida. Nós, porém, por que nós nos disciplinamos? Para alcançar o quê? A incorruptibilidade. Amém? Então eu sei que tem coisas que Deus tem preparado, muito além do que a gente imagina e pensa. E a nossa disciplina de uma vida com Deus, de uma vida de oração, de uma vida de jejum, de uma vida bíblica, sabe? De uma vida voltada aos princípios de Deus. Atenção os pais que têm filhos em fase de casamento. O que a Bíblia fala sobre namoro? O que a Bíblia fala sobre casamento? Então se o meu coração é do Senhor e eu vivo uma vida disciplinar a Ele, quando me vem com chorumelas eu já corto na hora. Mas o que a palavra diz sobre isso? Você está lendo a Bíblia? Ah, mas eu estou gostando do menino lá do colégio. E o menino como é que é? O que a Bíblia ensina sobre isso? Você já começa a ter uma mente disciplinada pelo Senhor, para você alcançar a promessa, para você alcançar a vitória, amém? E é exatamente isso. Paulo diz, muitos se disciplinam por uma coroa corruptível, muitos lutam por uma coroa que vai apodrecer, mas nós lutamos por uma coroa incorruptível. Nós buscamos algo que esse mundo não vai conseguir ver. Jesus prometeu. Então na nossa disciplina diária nós nos submetemos a isso. Por quê? Porque estas coisas são eternas, não são apenas transitórias, não vale por um momento, mas é para sempre, amém? Jesus diz sobre o perder e ganhar. Ele diz, quem perder a sua vida por minha causa, ganhá-la, e quem ganhar a sua vida, perdê-la. Como é que ele está falando alguma coisa transitória? Não, ele está dizendo, se você pensar somente em você, e achar que o que você deseja e quer, você vai lutar e vai conseguir, mas um dia vai acabar. Então você lutou por algo que você vai perder. Agora, se você abrir mão da tua vida natural,
carnal para buscar as coisas espirituais, ainda que você perca alguma coisa aqui, você vai ganhar. Ao inverso. Então é uma questão de exercício na nossa mente. O que Deus tem para nós? O que Ele espera de nós? Amém? E aí você vai percebendo que há resultados. Sabe, quando somos disciplinados, resultados vêm. Pastor, eu acho legal isso, mas como é que eu atingo esse negócio aí? Primeira coisa, está em Tiago capítulo 1, que nós não podemos ser inconstantes. Ah, meu irmão, uma vida inconstante é complicado. Se a Bíblia está dizendo que nós precisamos ter o cuidado de não sermos inconstantes, Tiago 1,7 diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Quando que nós somos que nem a onda do mar impelida pelo vento? Um dia estamos lá em cima, outro dia estamos lá embaixo. Um dia estamos lá em cima, outro dia estamos lá embaixo. Deus deseja que nós tenhamos uma regularidade nas coisas, amém? Nem querendo ganhar tudo num dia só, mas também não querendo jogar tudo para o alto, porque não dá certo. Você vai ver que tem coisas que você precisa às vezes de paciência com elas, sabe? Você é que nem uma porca e um parafuso. Quando você vai tirar uma porca que já faz tempo que está ali, o que acontece? Ela está emperrada com ferrugem. Às vezes a nossa vida passou tanto tempo com algumas manias, com algumas coisas, que é necessário um certo tempo de paciência para fazer aquilo girar. Então a gente pega um chamado desengripante ou desengraxante, você vai lá e aí você começa a perceber que aquilo começa a corroer. Aí você vai lá com a chave e tenta, percebe que não dá, vai lá e coloca um pouquinho mais, deixa agir. Assim é o Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Às vezes tanto tempo a gente viveu com aquilo, é uma mania errada, e uma coisa que não agrada a Deus, e não só não agrada a Deus, nos impede de conseguirmos as promessas de Deus. Então o Espírito Santo tem que vir lá e vamos mexer com esse negócio na tua vida aí. Vamos fazer com que essas coisas mudem, para que você possa aprender, amém? E não viver uma vida inconstante, sabe? Temos que viver uma vida constante, amém? Sermos constantes, não inconstantes. Aprenda isso. Segundo ponto importante aqui é termos firmeza no propósito. Nada você consegue alcançar se você não for firme e determinado. Isaías 26:3 diz: o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Nós precisamos de firmeza em Deus. Firmeza. Não a circunstância, mas é Deus quem determina as coisas. Tem coisas que podem vir para tentar nos desestabilizar, mas você sabia que Deus continua sendo Deus diante daquilo? Ontem eu liguei a televisão, 520 e tantos mil mortos no Brasil, e eu olhei e disse: Deus continua sendo Deus. Nada alterou a condição de Deus. Então precisamos continuar firmes no mesmo propósito. Ah, mas o senhor viu o que aconteceu? Sim, mas Deus continua sendo Deus. E Isaías aqui vai dizer exatamente isso, capítulo 26, verso 3: tu, Senhor, conservarás. O que é conservar? É guardar, é proteger. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Pessoas que têm propósito no coração, têm essa confiança em Deus, elas exercem uma capacidade muito maior de alcançar as promessas de Deus. Temos que aprender isso, exercitar isso, amém? Fazer que nosso coração não seja inconstante, mas seja firme. Diga: Espírito Santo, ajuda-me a não ser inconstante, mas ser firme no propósito. Amém?
Provérbios 16:3 diz: confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confiança é uma coisa importantíssima num relacionamento. Como é que eu vou dizer que eu sou de Deus, mas não confio nele? Não confio na palavra dele. Ah, pastor, mas falar uma coisa, viver outra. Meu irmão, se Deus está dizendo que ele é Deus, você tem que confiar nele. Ah, mas e se não der certo? Eu não trabalho com você, eu trabalho com a confiança em Deus. Já deu certo. O Senhor não falha, Ele é perfeito. Então nós precisamos confiar e estabelecer algumas coisas na nossa vida. Sabe? Você vai ver que quando você vai praticar alguma coisa naturalmente, você trabalha com metas. Como é que nós não trabalhamos com meta nas nossas oportunidades, sabe? Colossenses 4:5 vai dizer: qual é o seu sonho e objetivo? Lá vai dizer exatamente o que você precisa fazer. Vamos lá? Colossenses capítulo 4, verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, e aproveitai as... O que é para nós aproveitar? As oportunidades. Aproveitai as oportunidades. Então, quando você estabelece uma meta, você tem que observar e ver que Deus vai prover algumas coisas. Agora, você pode estar preparado ou não para pegar aquilo que Deus está te dando. A oportunidade veio para todos. Eu acho interessante que nós cantamos muito sobre o amor de Deus. E nós achamos que é o amor de Deus que vai suprir todas as coisas em nós. O amor de Deus é um amor de pai. Mas você pode perceber a diferença de filhos para filhos, sim ou não? Você deixa de amar a diferença deles, sim ou não? Não. Mas o que ocorre é que aquele que mais te visita, mais vai comer na tua mesa. É assim ou não é assim? Tu ama todos, mas o que todo dia disser: pai, vou lá almoçar, pai, vou lá jantar, é o que mais vai comer na tua mesa. E aí você vai dizer: aquele é favorecido, pai? Não, é que aquele aprendeu a ir mais. Assim somos nós com Deus. Nós cantamos o amor de Deus e achamos que é o amor de Deus, sim. Mas o que nós estamos fazendo para visitar esse amor? Para estar com esse amor? Para viver esse amor? É isso que Deus está esperando de nós. Então existem oportunidades que nós temos hoje do Pai. Acesse essas possibilidades. Elas estão à tua disposição. Amém? Não é exclusiva de um ou do outro. A acessibilidade é para todos nós. Mas você percebe que nem todos às vezes têm essa disponibilidade. Tem alguns mais extrovertidos, tem outros mais reservados. Mas Deus é Deus de todos. O amor dele está sobre todos. Amém? Aí você vai percebendo essas coisas. Em Efésios capítulo 5, verso 16, ele vai falar sobre o tempo. Então significa que nós não temos o tempo todo. Tem coisas que nós temos que acelerar. Verso 16 do capítulo 5: remindo o tempo. O que é remir? Diminuir. Deus espera que você olhe algumas coisas, não espera: não, ano que vem vai dar certo. Não, faça o ano que vem vir para hoje. Traga ele para a tua presença. Olhe para a situação e diga: isso aqui pode acontecer. Não fique esperando, sabe? Antecipe isso. Traga para o teu dia isso. Por quê? Porque os dias são maus, Jesus diz. Você não sabe o que vai suceder amanhã. Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Mas hoje você pode aproximar aquilo que você almeja de Deus. Amém? É dessa forma que Deus espera que a nossa vida seja disciplinada.
Então se você lê, você pode ler, a Bíblia está dizendo assim, que nós devemos portar-nos prudentemente e tal, e remir o tempo, porque os dias são maus. Tá bom, mas o que é remir? É você encolher, é você diminuir, é você fazer uma coisa que você, isso aqui eu ia fazer ano que vem, não, eu posso fazer amanhã, eu posso fazer hoje, eu posso trazer para cá, sabe? Quantas vezes nós dizemos assim, vou me programar para visitar o fulano de tal lá semana que vem, mas será que não seria sábio você visitá-lo agora? Porque se você pode encurtar o tempo, encurte o tempo. Aproveite aquela oportunidade. Faça daquilo uma bênção na tua vida e na vida de alguém. Amém? Dessa forma a Bíblia vai mostrando, sabe, que nós temos que organizar o nosso tempo. Vivermos cheio de desculpa, não dá, não posso, faltou tempo, irmão. Temos de careca já disso. É um posicionamento e um aproveitamento. Eu vou. Pergunto para você, quantos irmãos você já visitou nesses dias? Mas hoje nós temos acomodado por causa do zap zap. É mais fácil você acordar e mandar um zap zap. Alguém que te pediu oração, quantas orações você fez? Mas sabe qual é a moda? Printa a mãozinha e manda a mãozinha. A mãozinha é o significado que eu estou orando. Não, mete o dedo ali no Viva Voz. Faz uma oração para o irmão. Chegou até você, bota o dedinho ali e ora. Irmão, eu estou te abençoando. Em nome de Jesus eu estou orando por você. Estou orando pela tua família. Você vai sair dessa situação. Deus é contigo. E manda. E irmão, se não melhorar amanhã eu estou indo na tua casa. Eu estou indo na tua casa. Eu estou indo te visitar. Você está entendendo? Exercite algo na tua vida. Comece a perceber que as coisas estão acontecendo e a gente está deixando a coisa acontecer. Quando nós podemos ser mais práticos e no exercício dessas coisas é que nós recebemos as dádivas de Deus. Quando você olha para isso, você percebe que o tempo vai passando. O tempo está indo, Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas. Por que para algumas nós temos tempo, para outras não? Por que para algumas nós fechamos e para outras não dá? Deus nos deu tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Não é tempo para algumas coisas. O que é necessário? É nós nos reorganizarmos no tempo. É nós botarmos o que é urgente, o que é prioridade e começarmos a exercitar isso na nossa vida. Amém? Às vezes a gente deixa perder algumas coisas para depois ter o valor delas na nossa vida. Não espere perder para depois querer valorizar. Valorize enquanto está junto com você. Amém? Assim nós precisamos proceder. Assim nós estamos antecipando coisas que Deus já de antemão nos deu. E assim nós alcançamos a promessa dele em nossa vida. Desta forma, Paulo vai dizer exatamente isso. Que o exercício para nada é proveitoso, mas a piedade sim. O amor, a fé. Sermos determinados nessas questões. Deus está me dando uma oportunidade de viver. Vou viver para a glória dele. Vou viver para a glória dele. E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10. Vamos lá? E eu encerro. Capítulo 10, versículo de número 31. Olha o que ele vai dizer. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, diga comigo, qualquer, diga qualquer coisa. Olha o que está dizendo aqui. Para quem nós temos que fazer?
fazei tudo para a glória de Deus. Percebeu? Pegou a visão? O que hoje muitas vezes repercute na nossa vida? Nós queremos separar o santo do profano. Nós achamos que quando estamos na igreja é uma coisa, que as coisas de Deus é uma coisa e as coisas do mundo é outra coisa. E nós separamos, e é aí que nós nos equivocamos. Paulo está dizendo, tudo que nós vamos fazer, envolvendo o comer, o beber, ele está falando de coisas práticas da vida. Tudo que nós vamos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Isso vai muito além do que apenas nós estarmos na nossa comunidade. Significa, desde o teu levantar até o teu deitar, tem muitas coisas que você faz. Então a Bíblia está dizendo, exerça a disciplina na tua vida, e tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Faça para que Deus seja honrado e glorificado, e você vai ver os benefícios disso na tua vida. O quanto Deus acrescentará na tua vida por esse simples gesto de você olhar e ver que naquilo que você está fazendo, você pode glorificar a Deus. Aquilo vai servir para que Deus seja honrado. É desta forma. Ou seja, não existe nada que nós façamos que nós podemos isolar de Deus, dizer, não, isso aqui eu estou fazendo, isso aqui é vida minha. Não. Tudo que nós temos é de Deus. Você pode glorificar no que você faz, ou você pode entristecer Ele no que você faz. Se Ele está te dando uma oportunidade nessa noite, diga para Ele, Senhor, eis aqui meu coração. Eu quero reprogramar a minha vida. Eu quero ter uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de jejum, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com os meus irmãos. Eu quero colocar essas coisas, todas elas em prática, e o meu tempo eu vou reorganizar para algumas coisas, porque Deus já te deu tudo o que você precisa. Tudo o que eu e você necessitamos, Deus já colocou à nossa disposição. Às vezes a gente fica dizendo assim, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus é Jesus. Não virá outro, é Ele. O melhor de Deus é Cristo. Ele é o melhor de Deus. Então não te iluda em teu coração em dizer, o melhor de Deus ainda está por vir. Não. Para mim, o melhor de Deus já veio. Eu preciso viver este melhor. Eu preciso honrar este melhor de Deus na minha vida e na tua vida. Então nessa noite, fecha os teus olhos e diga para Deus, Senhor, Tu és o melhor que eu recebi de Deus. Diga, Senhor, não há nada melhor do que a Tua presença na minha vida. Diga, Jesus, eu quero reorganizar a minha vida para ser um altar onde o Senhor possa ser glorificado, e todos os meus atos sejam para a glória de Deus. Ei, preste atenção nisso. Então quando você vai namorar, você vai fazer do namoro um lugar onde Deus pode se manifestar para a glória dele. Sabe o que acontece no mundo? Muitos vão namorar e começam a fornicar, começam a ter relações sexuais antes da bênção. Nisso você não glorifica a Deus. Você está entendendo? Você começa a ter uma noção, uma ideia do que a glória de Deus vai fazer. Tudo o que você for fazer, seja para a glória de Deus.